Oi, boa noite. O Jornal do Amazonas desta terça-feira está no ar. Confira o que é destaque hoje. Moradores de Novo Aripuanã invadem delegacia da cidade. Eles atearam fogo em parte do prédio e em carros. O objetivo era chegar a uma mulher presa ontem, suspeita de atear fogo em uma casa e causar a morte de 2 crianças. Ela foi agredida pela população. 16 presos que estavam na delegacia foram soltos pelo próprio delegado. Presídio de Maués é interditado pela Justiça. O motivo é a superlotação e a falta de estrutura da unidade. Fiscalização para conter venda irregular de gás de cozinha em Manaus apreende botijas e multa os responsáveis. Cheia do rio Amazonas ameaça produtores das áreas de várzea em Itacoatiara. A água tá tomando, né? As partes baixas, a água tá levando. No esporte, técnico Aderbal Lana pede demissão do Nacional para comandar o maior rival do NASA, o Rio Negro. A gente traz ainda dicas para quem está em busca do primeiro emprego. Sejam muito bem-vindos, o Jornal do Amazonas já começou. Moradores de Novo Aripuanã, no sul do Amazonas, invadiram a delegacia da cidade e atearam fogo em parte do prédio e em carros que estavam no pátio. O objetivo era chegar a uma mulher presa ontem, suspeita de atear fogo em uma casa e causar a morte de 2 crianças, uma de 2 anos e outra de 9 meses. Outras 5 pessoas ficaram feridas. Os familiares das vítimas e outros moradores estavam revoltados. Queriam fazer justiça com as próprias mãos. A gente está revoltado, entendeu? Com a injustiça de Novo Aripuanã. Os caras estão querendo defender a mulher que matou a minha família, meu sobrinho. Eles invadiram a delegacia e atearam fogo na cozinha do prédio e nos carros de apreendidos que estavam no pátio. Logo depois, tiraram à força de dentro da cela a mulher suspeita de atear fogo numa casa ontem. Nós mostramos o caso aqui mesmo no Jornal do Amazonas. O incêndio levou à morte de 2 crianças, uma de 2 anos e outra de 9 meses, que morreu hoje em um hospital aqui de Manaus. Outras 5 pessoas ficaram feridas nesse incêndio. Durante o tumulto de hoje, a detenta foi apedrejada pela população e jogada no fogo. Policiais militares e o próprio delegado ajudaram a salvar a mulher. O delegado Vinícius de Mello teve ferimentos leves e foi levado ao Hospital Regional de Novo Aripuanã. Os 16 presos que estavam detidos na delegacia foram soltos pelo próprio delegado durante o incêndio para evitar que eles fossem sufocados pela fumaça que invadiu o prédio. Nós procuramos a Polícia Civil para saber se esses detentos foram recapturados e para onde eles foram levados, mas não tivemos resposta até agora. A Polícia Militar enviou reforços para o município e a situação continua tensa na cidade. A Justiça determinou a interdição parcial do presídio de Maués a pedido da Defensoria Pública. Na decisão, o juiz Rafael Almeida Brito argumenta que o presídio está superlotado, pois tem capacidade para 60 presos, mas abriga 124. Ainda segundo ele, a unidade tem problemas estruturais, sem condições para atender à lei de execuções penais, o que acaba provocando fugas frequentes. O juiz deu ao Estado 6 meses para inaugurar um novo presídio no município, que está em construção. Se ao final desse prazo o presídio não estiver pronto, o governo vai ter que transferir mais de 60 presos para outras unidades. A Secretaria de Administração Penitenciária disse que ainda não foi notificada da decisão. A Agência Nacional de Petróleo e a Polícia Civil fizeram hoje uma fiscalização para conter a venda irregular de gás de cozinha em Manaus. Botijas foram apreendidas e os donos multados. Especialistas da ANP e policiais civis atuaram juntos para fiscalizar 17 pontos de venda de gás. Um levantamento havia identificado comércio ilegal nesses locais. Botijas foram apreendidas nesta loja no bairro Grande Vitória, Zona Leste. Os proprietários foram multados em R$50 mil pela Agência Nacional do Petróleo e podem responder a inquérito na Polícia Civil. Devido a esse tipo de produto ser potencialmente perigoso, inflamável e tal, ele vai ter que dar os devidos esclarecimentos e caso se entenda que a conduta dele foi realmente criminosa, pode vir a ser indiciado e futuramente responder a um processo penal. Este mercado nem estava na relação, mas mantinha botijas em um depósito. O proprietário afirma desconhecer a proibição. Eu acho que o certo era ele chegar para a gente e comunicar, né? A venda de gás só pode ser feita em locais autorizados. O comércio irregular é crime previsto em lei,
com pena prevista de multa e até 5 anos de detenção. A ANP quer investigar também distribuidores que fornecem gás para a venda irregular. Quando a gente detecta em notas que um autorizado está fomentando o clandestino, essa revenda vai ser penalizada e vai ser interditada, provavelmente. O Tribunal de Justiça do Amazonas elegeu hoje o novo desembargador que vai compor a corte. 8 juízes concorreram à vaga. A posse deve ser na semana que vem. A eleição foi por pontuação. O juiz Ayrton Luiz Correia Gentil recebeu as maiores notas de 14 dos 17 desembargadores que votaram. Ele foi eleito por critério de merecimento. Essa foi a segunda eleição das 7 vagas abertas para desembargador. Ayrton Gentil tem 28 anos de magistratura. Começou como juiz na comarca de Boca do Acre e na década de 90 veio para Manaus. Ele agora compõe a Corte da Justiça do Amazonas. Daqui a pouco, aqui no Jornal do Amazonas, você vai ver que as unidades móveis de saúde voltaram com os atendimentos aqui na capital. Saiba em que bairros elas estão. E ainda, agricultores de Itacoatiara estão preocupados com a cheia do rio Amazonas. O rio está próximo da marca histórica de 2012. A gente volta já. Pulando para aproveitar o carnaval ou porque ficou feliz com as ofertas do DB. Quarta e quinta. Dianteiro com osso 9,80. Chão de dentro peça vácuo 16,80. Frango congelado Baringá 4,78. Tambaqui Ruelo 7,98. Leite longa vida Parmalat 2,58. Banana prata ou limão regional 1,58. Cebola 1,58. Batata escovada 1,58. É carnaval, é oferta do DB. As chuvas não param, a prefeitura também não. Para evitar alagamentos, o serviço de dragagem dos igarapés, que é feito durante todo o ano, está sendo intensificado neste período chuvoso em vários pontos da cidade. A dragagem é a retirada do excesso de lixo e areia no leito dos igarapés para evitar alagamentos. Vamos juntos combater as alagações. Não jogue lixo nas ruas e nos igarapés. Isso pode salvar vidas. Prefeitura de Manaus. Amanhã tem dia de feira Novo Mundo. Vem cedinho aproveitar. Churrasqueira elétrica por apenas R$ 89,90 à vista. Liquidificador por apenas R$ 59,90 à vista. Ventilador Mondial 30 centímetros e 6 pás por só R$ 59,90 à vista. E tem batedeira por apenas R$ 49,90 à vista. Novo Mundo, prazo máximo e parcela mínima. O paredão desta semana será entre Vivian e Maiara. As duas líderes da semana passada estão no paredão juntas. Talvez seja até uma resposta do público. Paredão não é brincadeira, não. Se enturma mais com a casa. Bora ser esperta, bora fazer amizade todo mundo nessa casa. Manaus inteiro tá torcendo por você, vamos focar. Hoje, depois de Além do Amor, tem Big Brother Brasil, aqui na Rede Amazônica. A cheia do rio Amazonas ameaça produtores das áreas de várzea, no município de Itacoatiara. A cheia deste ano começa a assustar os produtores rurais que moram em área de várzea no município de Itacoatiara. No ano passado, as terras não foram inundadas pela água e, com isso, os produtores tiveram tempo para plantar e colher toda a produção. Mas este ano, eles temem perder todo o trabalho. Com certeza é perder, né? Oséias diz que as áreas mais baixas, onde ele planta, já estão sendo invadidas pela água. A água tá tomando, né? As partes baixas, a água tá levando. Em 2017, o rio já subiu 4 metros. Está com 10,58, 38 centímetros abaixo em relação à cheia histórica, registrada em 2012. Para quem sobrevive da agricultura, a cheia deste ano preocupa. Porque se o rio continuar subindo do jeito que está, os prejuízos vão ser muito grandes. Tá perto, é muito. Olha, estou em fevereiro, está muito avançada a água. Porque as terras que vai para o fundo e perde tudo. Agora os canteiros não, que a gente já está tudo em cima. Vai tudo para cima do balcão. O rio Amazonas está enchendo em média 12 centímetros por dia. Vamos aproveitar para saber como fica o tempo amanhã em todo o estado. A previsão é do CIPAM. Nessa quarta-feira, a previsão é de tempo instável para todas as regiões do estado.
A sudoeste do Amazonas, que inclui Tabatinga, Boca do Acre, Pixuna e Eirunepé, e também na região de Barcelos e Presidente Figueiredo, o céu vai variar de parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva à tarde. As demais regiões do estado devem ter predomínio de céu nublado e há condições de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Em Ipixuna, mínima de 21 e máxima de 32 graus. Em Barcelos, os termômetros variam entre 22 e 33. Em Lábrea, mínima de 23 e máxima de 31. E em Manaus, mínima de 24 e máxima de 32 graus. As carretas da saúde voltaram a atender pacientes na capital. As unidades móveis ficam em média uma semana em cada bairro. Raquel conhece bem a espera para fazer um exame pela rede pública. Na realidade, é meses. Vai numa UBS, vai na casinha, vai não sei onde, para marcar é muito difícil. Por isso ela fez como outras mulheres e foi até o bairro Nova Esperança, zona oeste de Manaus. Esperou algumas horas e já vai sair com os exames prontos. Na carreta da mulher dá para fazer mamografia, preventivo e ultrassonografias. A distribuição das senhas é às 7 horas da manhã. Das 10 carretas da saúde, 4 são da mulher. E elas ficam de 1 a 2 semanas em cada lugar. O ponto é escolhido de acordo com a demanda, mas não é preciso morar no bairro para ser atendido. As unidades móveis de saúde da mulher, ela não restringe por área, é livre para toda Manaus. Até vem gente do Iranduba, de Manacapuru, para fazer o seu exame na carreta da mulher aqui de Manaus. Só é necessário ter solicitação médica para qualquer ultrassom, CPF, RG, comprovante de residência com CEP e principalmente o cartão do SUS. A Meire não perdeu tempo e ainda avisou toda a família. Trouxe até meu pai, minha mãe, minha mãe já veio, né? Fez hoje a mamografia. Aí amanhã vai vir fazer o preventivo e trazer meu pai para fazer outros exames também. Até amanhã, a unidade de saúde odontológica também está no bairro Nova Esperança. Nela são feitos procedimentos mais simples, como restauração e limpeza. Já a unidade de saúde da mulher vai ficar aqui até terça-feira da semana que vem. Olha, para saber a programação das unidades de saúde, saber onde as carretas vão estar, você pode acessar o site censa.manaus.am.gov.br. No próximo bloco tem as notícias do esporte. A Derbaulana pediu demissão do Nacional e vai comandar o Rio Negro, que é o maior rival do Nassa. Tem ainda uma reportagem que vai te ajudar a identificar o que é verdade e o que é mentira na internet. A gente volta já. Tem coisas que todo mundo sabe. Quer ver? Não tem graça ir ao cinema e não comprar... As melhores ofertas em embalagens e descartáveis. Bandeja P1 17,96 o fardo com 400. Marmita de isopor 12,99 o pacote com 50. Pote plástico R$58, caixa com 2.000. Papel higiênico Flor de Lótus 31,84 o fardo com 16 pacotes. Marmita número 8 Vida 14,99 o cento. Ofertas assim só na Queiroz. Por isso, pensou em embalagens e descartáveis? Pensou Queiroz. Eu ando procurando no momento. Teatro Amazonas apresenta show de lançamento do CD e DVD Elas Cantam Samba. Dias 10 e 11 de fevereiro, às 20 horas. Foram nossos caminhos. Informações 3232-1768. Elas Cantam Samba. Pulando para aproveitar o carnaval ou porque ficou feliz com as ofertas do DB. Quarta e quinta, leite em pó Ninho 10,80. Leite em pó do leite 400 gramas 7,98. Composto do bom 400 gramas 6,78. Omo quilo 6,78. Detergente em pó Ala 2,28. Fralda Pampers Pentes 14,80. Café Manaus 3,98. Arroz Serra Azul 2,58. Açúcar Itamaraty 2,58. É carnaval, é oferta do DB. Diana quer salvar a gravadora da crise e foi pedir ajuda a Gui. Eu preciso falar com o Gui. E você não se mete porque é um assunto meu e dele. O que você está fazendo aqui? Ô Gui, eu preciso conversar com você. É muito importante. Hoje, Rock Story.
De volta com o Jornal do Amazonas para falar de esporte. Daqui a pouco, Tarumã e CDC se enfrentam pela primeira rodada do segundo turno da Série B do Campeonato Amazonense, lá no estádio da Colina, que é aqui na capital. A gente vai para lá ao vivo conversar com o repórter José Carlos Amorim. Zé, boa noite. Na verdade, essa história aí é uma partida de reabilitação para os dois times, né? Boa noite, Natália. Boa noite a todos que estão acompanhando o Jornal do Amazonas. Sim, essa partida é uma reabilitação para os dois times, né? Tanto para o CDC Manicoré, que terminou em último na competição, né, no primeiro turno, com 3 derrotas, quanto para o Tarumã, que terminou em penúltimo, né? Conseguiu ainda uma vitória justamente em cima do CDC Manicoré. Terminou com 3 pontos, mas as duas equipes terminaram muito mal a primeira fase. E nesse segundo turno, todas as equipes começam sem pontuação. Por isso, todas têm a chance de terminar na liderança e conseguir aí o acesso para a Série A do Campeonato Amazonense deste ano. Lembrando que o Penarol, né, de Itacoatiara, venceu o Holanda no final de semana e já conseguiu acesso para a Série A para disputar o Campeonato Amazonense este ano. Agora, falando sobre o CDC Manicoré, eles anteciparam todos os jogos para essa semana. Os jogos iam ser realizados durante todo o mês de fevereiro. Eles anteciparam para essa semana porque eles estão alojados na Vila Olímpica e precisam voltar para a cidade de Manicoré na próxima semana. Né? O planejamento era jogar no estádio da cidade de Manicoré, mas devido a alguns laudos, os jogos vão ser aqui em Manaus. O estádio da Colina ainda está vazio, mas as equipes já estão entrando em campo para fazer aquele aquecimento e logo às 8 horas da noite começa a partida. Quem quiser ainda dá tempo de vir aqui assistir um joguinho, né, Natália? Com você. Sem dúvida. Obrigada, Zé, pelas informações. É só ir lá para o estádio da Colina. E olha, a temporada do futebol está só começando, mas já tem mudanças nos times. Hoje de manhã, o técnico Aderbal Holana pediu demissão do Nacional. Ele, que tinha sido anunciado em dezembro, só comandou a equipe em um jogo nesse ano. Foi no empate em 1-1 contra o Galvez do Acre pela Copa Verde. Agora, a surpresa mesmo veio agora à tarde, quando o Lana foi apresentado como novo técnico do Rio Negro, que é o maior rival do Nassa, né? Lana é um dos treinadores mais vitoriosos do futebol amazonense, com 8 títulos estaduais. Você acredita em tudo que lê na internet? Será que você sabe identificar o que é mentira, o que é verdade? Difícil, né? A maioria das pessoas ficam em dúvida. Então presta atenção nessa reportagem da Catiane Moura. No computador ou no celular, um mundo de informação. Mas será que tudo que se lê na internet é verdade? Não acredito. Não. A maioria das coisas que eu vejo na internet eu já sei que é mentira. Não acredito em tudo que eu vejo na internet. Muita coisa não é confiável porque tanta gente compartilha notícias falsas. Porque as pessoas não pensam na hora de compartilhar. Elas são muito mais levadas pelo sentimento, seja ele de revolta, de medo, de angústia, de empatia, do que necessariamente por pensar no que está fazendo. A Daiane reproduziu um boato recentemente e depois precisou apagar a postagem quando descobriu que era mentira. E tinha morte de uma atriz e aí eu fiquei, mas como assim? Hoje de manhã ela estava na TV e tal. E aí eu fui averiguar, né, tudinho, e eu constatei que era falsa, mentira. E aí depois, como é que foi? Tive que tirar. O boato é uma notícia de caráter duvidoso, geralmente baseado em informações incompletas e que na maioria das vezes não possui verdade. A propagação de uma notícia falsa acontece da seguinte forma: basta uma pessoa lançar o boato e outras compartilharem. E quando essa informação distorcida chega a um grande número de pessoas, aí pode se tornar um problemão. É quando se divulga informações sobre crianças desaparecidas, né, crianças molestadas, o caos diante da família. As pessoas, a gente causa o caos familiar também. As mães prendendo os filhos, as pessoas não querendo sair de casa, então você cria até um caos social também, as pessoas não querendo mais se relacionar. São textos, áudios e até fotos de casos mirabolantes lançados com tons alarmista ou apelativo. Mensagens que chegam a espalhar pânico na sociedade. Mas como identificar se uma informação é fato ou boato? Esta advogada e mestre em Direito Constitucional destaca algumas características que devem ser observadas antes de reproduzir uma informação. A notícia falsa, ela é sempre atemporal. Ela não diz em que cidade é, em que bairro, ela não tem precisão, ela não tem fonte, ela não tem especificidade. E muitas vezes tem um número de telefone, né, naquela notícia, e é importante você ligar
para aquele número de telefone para ver se é verdade, checar a informação. Luziane Figueiredo explica que ainda não existe uma lei para punir quem compartilha boatos na internet. Mas quando o conteúdo repassado vai contra a honra de um indivíduo, as pessoas que compartilham podem responder na justiça. Nós temos, inclusive na jurisprudência já dos tribunais, pessoas que foram condenadas por simplesmente terem curtido ou compartilhado uma notícia falsa. Notícias falsas e que causam pânico na população estão quase sempre relacionadas à segurança pública. Por isso, este delegado orienta as pessoas a buscarem fontes seguras e até consultar a polícia em casos de dúvidas sobre algum conteúdo espalhado na web. Procurar um site de jornalismo sério, que passe realmente credibilidade e procure saber se a informação é correta. Pode procurar a delegacia mais próxima também, para procurar a informação, ver se realmente acontece. Não dá para acreditar em tudo não, tem que ficar de olho. Agora a gente vai falar de um outro assunto que também é muito importante. Você deve conhecer alguém que ainda não conseguiu trabalhar por falta de experiência, né? Para quem está entrando agora nessa saga em busca de uma vaga no mercado, a gente preparou uma reportagem com dicas para aumentar as chances de conseguir trabalho diante de tanta competitividade. Buscar o primeiro emprego é um desafio. Currículo na mão, vontade de aprender, mas nenhuma experiência profissional. Nosso consultor de emprego explica que existem 3 meios para encontrar vagas que não exigem experiência. A primeira delas é procurar empresas de consultoria de RH ou empresas que terceirizam, que normalmente existe um percentual dentro das vagas que ele já tem para o primeiro emprego. Tem também uma outra situação que é a busca pelo estágio, seja a nível superior, seja a nível ensino médio ou a nível técnico ou qualquer outro tipo e modalidade de estágio. E nós temos uma terceira opção também, que é do menor aprendiz, que normalmente os profissionais que buscam esse primeiro emprego pensam ou acham que o menor aprendiz vai até os 17 anos, mas não é. O menor aprendiz vai de 14 até os 24 anos de idade. Mas antes de sair espalhando o currículo, vale se preparar para quando for chamado pelo recrutador. Desculpa, cheguei atrasada, eu tava ontem pra balada com as amigas e perdi o horário, mas eu tô aqui, pode falar. Meu nome é Bianca, eu tenho 27 anos e eu nunca trabalhei assim, sabe? Meus pais sempre me sustentaram, eu não ligava muito pra isso, mas agora eu resolvi batalhar. Vamos lá, pode falar. Pois é, a Bianca, olha, foi nossa personagem fictícia que mostrou aí os principais erros na hora da entrevista para primeiro emprego. A maioria acaba sendo reprovada justamente por não atender aí o perfil, falta de apresentação, oratória e desatenção. Isso reprova logo. Vaga tem, mas poucas são preenchidas justamente por conta disso. E é sobre isso que a gente vai falar agora, para você não dar mancada na hora da entrevista para o primeiro emprego. Felicidade, gerente comercial de uma empresa de recrutamento, explica que ir com roupas adequadas causa impressão de respeito e responsabilidade. Deve vir de calça comprida, tênis, uma camiseta de manga, bem penteado. As mulheres também não podem vir com sainha curta, como acontece muito com degote, né? Os seios aparecendo, que acontece muita maquiagem também. Elas devem vir simples, bem vestidas, que aí elas vão continuar com toda certeza. Quem é tímido, a dica é simular uma entrevista em casa com alguém da família. Me ajuda aqui, vamos treinar, você é o meu entrevistador, venha me ajudar para que eu consiga realizar esse sonho do meu primeiro emprego. Feito isso, é segurar a ansiedade e esperar por uma vaga confiante, que uma hora ela aparece. Vaga existe. Nós precisamos agora nos lapidar, nos direcionar para fazer da melhor forma possível e ocupar o nosso espaço. Boa, ainda deu para ver direitinho o que não fazer, né? O Jornal do Amazonas está terminando, você fica agora com o Jornal Nacional. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.